Desde os primórdios da civilização humana, os cometas têm desempenhado um papel significativo em nossa história. Os primeiros registros de cometas datam do terceiro milênio antes de Cristo, e esses fenômenos celestes eram frequentemente interpretados como mensagens divinas, algo que destoava da rotina do céu, sendo para alguns, um sinal de perturbação da harmonia celeste. Aristóteles, considerado um dos pioneiros nos estudos de astronomia e física, acreditava que os cometas eram desprendimentos da atmosfera terrestre. Na Idade Média, eles eram frequentemente vistos como presságios de desastres naturais, como terremotos, secas ou inundações. Já durante os séculos XVI e XVII a visão sobre os cometas evoluiu. E eles passaram a ser temidos como mensageiros de calamidades como doenças, fome, escassez de recursos, pestilências e até a morte. No entanto, foi o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe quem esclareceu que os cometas são corpos celestes independentes, refutando os ensinamentos de Aristóteles. Brahe declarou que os cometas seguiam trajetórias a milhões de quilômetros da Terra, o que indicava que estavam muito além da Lua e ainda mais distantes do nosso planeta. Ao longo dos anos, novos questionamentos surgiram entre os astrônomos. Agora, vamos esclarecer cada uma dessas questões que despertam nossa curiosidade. O que são os cometas? Os cometas são essencialmente formados por gelo e possuem uma estrutura frágil e irregular. Eles são considerados alguns dos menores corpos do Sistema Solar. Em certos casos, suas órbitas passam próximas à Terra, permitindo que sejam observados. Em outros, suas órbitas são tão distantes que sequer tomamos conhecimento de sua passagem. Os cometas são remanescentes da formação do Sistema Solar, que ocorreu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Qual é a composição dos cometas? Os cometas são compostos basicamente por três partes. Núcleo. Esta é a parte sólida do cometa, feita principalmente de gelo, e representa a cabeça do cometa. As dimensões do núcleo podem variar, podendo chegar até 10 km de largura. Coma ou cabeleira. Esta região é uma transição entre a parte sólida do núcleo e a parte gasosa. O coma é formado por correntes de poeira e gás que cercam o núcleo. Os materiais que o compõem incluem oxigênio, hidrogênio e principalmente água. Cauda. A cauda é formada por poeira e gás resultante da vaporização do material do núcleo. Essa cauda pode se estender por até 150 milhões de quilômetros, e sua formação é resultado de um processo endotérmico. Durante esse processo, o cometa emite vestígios de vapor de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e amônia. A interação entre a posição dos cometas e a da Terra permite que eles se tornem visíveis no céu em determinadas épocas do ano. Qual é a origem dos cometas? A maioria deles é originária da vasta nuvem de Oort, ou nuvem de Oort, que é uma nuvem esférica de planetesimais voláteis. Acredita-se que essa nuvem esteja localizada a aproximadamente 50 mil unidades astronômicas do Sol, ou quase um ano-luz de distância, envolvendo nosso sistema solar e se estendendo por mais da metade da distância até a estrela mais próxima, Alpha Centauri, que se encontra a 150 mil unidades astronômicas de distância. Além disso, os cometas também podem se originar do cinturão de Kuiper, uma região que se estende além da órbita de Netuno, o último planeta do Sistema Solar. Essa região é composta por centenas de milhares de corpos celestes que orbitam o Sol, formando uma faixa circular de asteroides que se estende até o limite do nosso Sistema Solar. Alguns desses corpos possuem luas orbitando ao seu redor, configurando um disco de objetos cósmicos que podem ser vistos além de Netuno e próximo a Plutão. O cinturão de Kuiper recebe esse nome em homenagem ao astrônomo holandês Gerard Kuiper, extremamente reconhecido como o pai da ciência planetária moderna. Como é a trajetória dos cometas no Sistema Solar? Os cometas são classificados como de período curto ou periódicos, são caracterizados por uma órbita elíptica com um período orbital de até 200 anos. Essas coisas passam frequentemente pela Terra. Um exemplo famoso é o cometa Halley, que retorna a cada 75 a 76 anos. Ele foi avistado pela última vez em 1986 e está previsto para passar novamente perto da Terra em 2061. O cometa foi nomeado em homenagem ao astrônomo britânico Edmund Halley, que comprovou sua periodicidade.
Embora possa levar centenas ou até milhares de anos para completar uma órbita, a NASA esclarece que os cometas são visíveis da Terra graças à luz solar, já que não possuem brilho próprio. Outro cometa bastante conhecido é o Cometa do Diabo, que passou em 2024 e tem previsão de retorno em 2095. Além dele, o cometa Hale-Bopp, descoberto em 1995 pelos astrônomos estadunidenses Alan Hale e Thomas Bopp. Este cometa chamou a atenção principalmente por suas dimensões, apresentando um núcleo de 60 km de diâmetro. Segundo a NASA, Hale-Bopp é 5 vezes maior do que o objeto que causou a extinção dos dinossauros. Devido ao seu tamanho, ele apareceu no céu por 1 ano e meio. Entre 1996 e 1997, existem também os cometas de órbita parabólica ou hiperbólica. Esses cometas seguem uma trajetória única e são vistos apenas uma vez, desaparecendo para nunca mais serem observados. Embora sejam menos previsíveis, os cometas de longo período são caracterizados por se originarem da nuvem de Oort, que se localiza a cerca de 1 ano-luz de distância do Sistema Solar. Os cometas que se originam da nuvem de Oort podem levar cerca de 30 milhões de anos para completar uma órbita ao redor do Sol, de acordo com a NASA. Esses corpos celestes viajam pelo espaço sideral, e eventualmente podem retornar ao espaço interestelar passando próximo à Terra. Um exemplo é o Grande Cometa de 1811, assim como o Cometa C 2023A3, Tsushinshan-Atlas, conhecido como o Cometa do Século, que recebeu esse nome devido ao seu brilho intenso, que pôde ser observado da Terra em 2 momentos, no final de setembro e novamente a partir de 10 de outubro de 2024. Os cometas representam algum risco para a Terra? Os cometas não representam perigo para a Terra, pois, na maioria das vezes, suas órbitas são bastante afastadas do nosso planeta. Entretanto, quando a Terra atravessa a órbita de um cometa, pode ocorrer a formação de uma grande quantidade de meteoros, dando origem a uma chuva de meteoros. Esse rastro visível é formado por matéria composta de gases e poeira, que se desprende do cometa à medida que ele se aproxima do Sol. Em períodos de alta atividade, um observador pode identificar facilmente até 100 estrelas cadentes por hora. Qual é a importância dos cometas? Os cometas são de fato extremamente importantes em vários aspectos, incluindo estudos científicos. Fornecem informações valiosas sobre a química e a física do Sistema Solar primitivo, ajudando a entender sua evolução. Formação do Sistema Solar. Os cometas são remanescentes da formação do Sistema Solar, oferecendo pistas sobre como os planetas e outros corpos celestes se formaram. Transporte de água e compostos orgânicos. Há teorias que sugerem que os cometas podem ter transportado água e moléculas orgânicas essenciais para a Terra, contribuindo para o surgimento da vida. Estudos astronômicos. Os cometas são objetos de interesse para os astrônomos, pois podem revelar informações sobre a dinâmica do Sistema Solar e a interação entre os corpos celestes. Esses aspectos destacam a relevância dos cometas para a ciência e a compreensão do universo. A Agência Espacial Europeia ressalta que a abundância de material volátil nos cometas é o que os torna objetos de estudo tão importantes. O material dos cometas representa o mais próximo que podemos chegar às condições que ocorreu quando o Sol e o nosso Sistema Solar nasceram. Os cometas são remanescentes da formação do Sistema Solar, datada de cerca de 4,5 bilhões de anos. Segundo a NASA, foram esses corpos celestes que transportaram água e compostos orgânicos em seus núcleos, depositando-os na Terra e contribuindo para a formação dos primeiros sinais de vida posteriormente. Quais são os prefixos usados para identificar os cometas e o que eles significam? Uma curiosidade interessante para identificar um cometa são os prefixos utilizados em seus nomes. P indica um cometa periódico, definido como qualquer cometa com um período orbital inferior a 200 anos ou que tenha sido observado em mais de uma passagem pelo periélio. C refere-se a um cometa não periódico, ou seja, qualquer cometa que não se encaixe na definição de periódico. X é usado para cometas para os quais não é possível calcular uma opinião confiável, geralmente referindo-se a cometas históricos. D indica um cometa periódico que desapareceu, se partiu ou foi perdido. Exemplos incluem o cometa Lexell e o cometa Schumacher-Levy 9. I indica um objeto de interesse,
uma classificação adicionada em 2017 para permitir a reclassificação de Oumuamua desde 2019. O único outro objeto com essa classificação é o cometa Borisov. Os cometas não são apenas interessantes, eles também possuem grande importância científica e cultural. Esses corpos celestes oferecem insights valiosos sobre a origem do Sistema Solar e as condições que ocorreram ao surgir vida na Terra. Além disso, a observação dos cometas ao longo da história inspirou mitos, lendas e obras de arte, refletindo a curiosidade humana sobre o universo. Continue observando o céu, pois a magia dos cometas está sempre ao nosso alcance. Cada passagem pode revelar novas maravilhas e segredos do universo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais curiosidades sobre o universo.